Eu ganhei muito dinheiro vendendo desenho de pezinho em Foot Fetiche. E não é mentira, não é bait, galera. Sério mesmo. Eu sou o Vinícius de Souza, quadrinista e mangaka profissional há 15 anos, com prêmios no Japão, Espanha, Brasil e best-seller na Coreia e China. E nesse canal aqui eu passo minhas experiências para vocês, ok? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso aí, como eu ganhei bastante dinheiro fazendo trabalhos que são safadinhos, só que não são safadinhos. Se é que vocês me entendem, ok? Mas antes de revelar como, eu preciso que vocês abracem esse canal, tá, galera? Eu preciso que vocês se inscrevam, curtam, comentem, cliquem no sininho, façam essas coisas que eu sei que a maioria de vocês não faz, por isso que esse canal aqui não é maior do que ele tá agora, né? Estamos com 15 mil e ele nem sequer monetiza, sabe? Então, conto com a ajuda de vocês para vocês irem lá, comentar, deixar um like. Já deixa o like agora, não deixa para depois não. Se quiser, enquanto vai assistindo, vai comentando aí algumas coisas, tá bom? E não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para ver o próximo vídeo, tá bom? Esse vídeo aqui é nesse formato que eu vou falando, não tem muito corte, tá? Talvez não tenha nenhum corte. E eu só vou passando aqui as informações para vocês, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre pack de pezinhos, só que com desenho. Olha que doideira, né? E é isso, né? Todo mundo sabe que um dos mercados mais lucrativos que, não só no mundo do desenho, mas em todo mundo, em qualquer área, tá? Em qualquer área, é o mercado adulto, né? O mercado adúltero. Se é que vocês me entendem. Ele é o mercado mais lucrativo que tem. É incontestável isso, né? Todo mundo sabe. E, assim, enfim, só que eu não tenho e nunca tive interesse, sabe, de desenhar essas coisas meio safadinhas, sabe? Nunca tive, não. Nunca foi do meu ímpeto, né? Mas não é questão de moralismo, não é questão de religiosidade, né? Enfim, mas assim, acho que é uma coisa de questão de gosto meu, sabe? É uma questão de gosto meu. Eu realmente nunca quis, nunca me interessei nem, sabe, de praticar, desenhar e tal. Né? Treino anatomia, treino minhas coisas, mas nunca tive esse interesse genuíno, sabe? E assim, falando sinceramente, tá? Com todo respeito, eu nunca, na minha cabeça, nunca vou entender quem sente atração por desenho animado ao invés de ser humano, sabe? Então, assim, por isso talvez não tenha essa coisa, né, despertada em mim de querer desenhar esse tipo de coisa. Mas eu já trabalhei com isso, né? Mas como é que uma pessoa que não quer, não gosta de desenhar esse tipo de coisa e acaba trabalhando com isso? Então, precisava burlar essa regra, né? Porque é muito forte em mim de não querer desenhar essas coisas mais sabe? Mais rentosas, vamos chamar assim, né? Bom, como gosto é gosto e eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava achar um meio de ganhar grana do início de carreira, né? Então, assim, início de carreira, a gente, sabe, não sabe muito o que fazer, não sabe por qual caminho andar e a gente precisa encontrar alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Isso aí pensando há mais de 10 anos, tá? Quando eu tava começando, né? Tava lá no início, tava querendo entrar para esse mercado internacional de quadrinhos ou de ilustração, o que fosse, o que aparecesse, né? A gente não tinha muita expectativa, não tinha informação. Então, assim, só que eu não, né, é como eu disse, eu não tinha isso como alvo. E então, assim, numa das minhas buscas por trabalho, com desenho, me veio a proposta de fazer esses trabalhos, né, que são chamados de NSFW. Eu caí nisso porque eu não sabia o que significavam essas siglas, sabe? Não fazia ideia do que eram elas. Depois eu fui descobrir que era Not Safe for Work. Veio uma pessoa falando, você faz trabalho NSFW? Falei, faço. Vai pagar? Eu quero, eu faço, claro que eu faço. Né? Como não? Nem sabia o que era. Aí depois de ter confirmado que eu fui pesquisar o que era NSFW. Depois de uma pesquisa rápida eu descobri que era Not Safe for Work. Eu falei, o que é Not Safe for Work? Aí fui ver o que era, né? Tipo, o próprio nome já diz, né? Não abra no trabalho. Né? Não diga no trabalho, né? Algo assim. E, enfim, eu fui descobrir o que eram essas coisas. Só que existe um mercado que tem diversos nichos nesse meio, né? Então, assim, eu que não queria fazer, né, coisa de nudez, nada disso, ao menos que fosse muito necessário numa HQ que tem uma história, rola um romance, alguma coisa, e precisa de uma cena com isso.
aí eu não tenho nada contra, mas, tipo, necessariamente só isso, sabe, nunca me despertou interesse. Então, assim, eu imediatamente disse que não desenho rentão, né? Depois que eu descobri o que era. Falei, aí, mas o cliente disse assim, isso não é rentão. Eu pensei, pô, que é aquele negócio de NSFW? Não é rentão. O que é isso? Deixa eu descobrir que negócio é esse. Deixa eu perguntar mais, né? E aí ele disse que era outra parada. Né? E o cliente era gringo, né? Ele não falou outra parada, ele falou, né, no idioma dele. O cliente era francês. E, quer dizer, ele falou em inglês, né? Mas, tipo, sem usar gírias, né? Porque o inglês dele é tão. Era, pelo menos na época, era tão mais ou menos quanto o meu, sabe? Acho que o meu era um pouquinho pior. Até hoje ainda uso bastante o Google Tradutor para lidar com os clientes. Mas enfim, ele disse que era uma outra parada. E aí eu fiquei curioso. Falei, outra parada? Como assim outra parada? Pra mim, né? Eu, né, li lá, eu pensei, é outra coisa. Quer dizer, é rentão. Né? Ele falou que era outra coisa. Foi aí que eu vi a oportunidade para burlar esse sistema. Pois é. Então, assim, quando eu descobri que tem umas outras coisas nesse meio, foi que eu pensei, pô, posso burlar esse sistema, né? Eu não precisava desenhar gente sem roupa, sabe? Era simples assim, não precisava. Todos os personagens teriam roupa. Como assim o negócio é not safe for work, né? É um negócio dito para adulto e tal. Se espera, né, as coisas mais picantes, né? E eu não precisava desenhar pessoas sem roupa. Eu falei, cara, que legal. O que é isso então que eu vou fazer? Né? Eu só tinha que desenhar eles, os personagens, os OCs, né, desses clientes. Eu tinha que desenhar eles apenas sendo pisados por pés descalços, né? Ah, o que isso tem de mais? Nada. Tipo, isso que era a magia da coisa, sabe? Isso que era legal. Não tinha nada demais, era só desenhar a gente sendo pisada com pés descalços. Tá, não, assim, tá. Tem alguns casos que tem um personagem beijando o pé. O que é isso, né? Não tem nada demais. Personagem beijando o pé. Carinho. Sei lá. Tinha outras cenas, tá, que tipo, talvez o personagem tava praticamente engolindo o pé. Mas, assim, não era, sabe, não tinha nudez, não tinha nada, sabe, não tinha relação, não tinha nada dessas coisas. Era só pé na cara, sabe, meio que isso. Não só na cara, né? Bom, vocês sabem. Então, assim, mas não teriam as safadenherias, né? Então, assim, não teria essa parte. A princípio eu fiquei um pouco reticente ainda, né? Ainda era tudo muito novo. Falei, pô, cara, tem um filme, na época eu não sabia, né, que isso era um tipo de fetiche e tal. Tem um filme do Ed Murphy, filme antigo pra caramba, que passava muito na TV, na sessão da tarde. Opa, bati aqui no microfone. Sempre bato no microfone, né, com a caneta. E tinha um filme do Ed Murphy que era isso, né? Tipo, ele se relacionava com as pessoas que tinham um pé bonito. Ele só queria namorar mulheres que tinham os pés bonitos. Se a mulher tinha um pé feio, ele não ficava com a mulher. Tanto assim que, tipo, ele pega, tem um. Tem uma cena que ele tá com uma senhorinha, sabe? Bem velhinha assim mesmo. E aí ele se relaciona com a mulherzinha porque a mulher tem um pé bonito, né? E enquanto a outra moça lá da idade dele tinha um pé mal cuidado e tal. Enfim, eu achava que era brincadeira do filme. Eu não sabia que isso é sério, que existiam pessoas que gostam, né? Na época não tinha internet, nada disso. Eu passei a vida achando que era brincadeira do filme. E, né, quando surgiu esse cliente, eu falei, caraca, esse negócio existe. Que doideira, sabe? Eu não sabia. Né? E tem gente que quer isso num desenho. E pra mim era mais estranho ainda, né? E quando eu falo isso é sem ofensa, né? Porque realmente não entra na minha cabeça, né? Gosto é gosto, né? Mas não entra na minha cabeça a questão da pessoa sentir prazer pelo desenho animado, né? E, por exemplo, eu gosto de pessoas reais, né? Então, assim, o desenho animado pra mim é um desenho animado, me proporciona, né, diversão, riso, tristeza às vezes e tal. Mas é meio que isso, né? Eu não sei como é que não entra na minha cabeça, porque, tipo, se me proporciona riso, pode proporcionar outras coisas, né? Enfim. Mas é um negócio meio difícil pra que eu compreenda, sabe? Mesmo depois de tanto tempo. E assim ofensa, sabe? É só a questão, tipo, pessoal, que eu
realmente não compreendo, né? Mas então, assim, fiquei muito reticente no início, sabe? Mas eu fiquei pensando depois, faço ou não faço, faço ou não faço. Mas aí, sabe, o, o fato de ganhar em dólar, né? E ter uma demanda alta nesse meio, se eu fizesse um bom trabalho, era irrecusável, sabe? Completamente irrecusável. Ainda mais quando você está no início, você não tem trabalho, você quer viver disso, e aí você pensa, puxa, essa é uma oportunidade, sabe? Tem gente fazendo coisa pior, tem gente aí roubando, tem gente é, assaltando, matando, tem gente, enfim, né? Tem, tem gente desviando dinheiro de hospital público. Então por que que eu não posso fazer isso, né? Pra ganhar meu dinheirinho. Aí eu vou lá, eu vou fazer. Aí, sabe, aí topei. Nesse momento, assim, eu topei. Eu achei irrecusável a oferta. Então eu aceitei o primeiro trabalho, como eu falei, né, do francês. E o trabalho parecia uma cena de combate, pra ser sincero, tá? Eu não sei se eu posso botar aqui, eu vou censurar um pouquinho, mas tipo, não tem nada demais. É uma cena de combate, sabe? É aquilo, né? Bica na costela, voleio na nuca, parafraseando aí o Hermes e Renato. Pontapé, sabe? Chute de trivela, sério, e etc. Então, assim, era isso. Era isso. Aí eu falei, caraca, que trabalho legal, sabe? Tipo, eu fazer uma cena de luta. E o cara, pro cara, aquilo ali representa outra coisa. De fato era isso. Era o Ossi dele levando uma sova de chute da personagem, né? Enfim, na época eu cobrei 60 Obamas, né? Na época, 60 Obamas hoje vale muito mais, né? Você hoje em dia multiplica por 5, mais ou menos. Deu uma caída, né? Do início do ano para cá. Deu uma boa caída para 4,90, por aí que tá, né? Mas, sei lá, até ano passado tava batendo 5,70, né? Tava assim. E ano retrasado, então, chegou a passar de R$ 6, né? Ficou mais alto que o euro e quase bateu a libra. Então, assim, ficou um preço muito alto. Mas quando eu fiz isso, era um momento muito instável de economia aqui no país, né? Então, assim, era entre 2,15 e 2,30, tá? Que multiplicava o valor, né, de cada Obama na época, né? Então, assim, 60 Obamas você pega e multiplica por 2,3, mais ou menos, sabe? Ou seja, dava pra lá de duzentão, sabe? Dava por aí. Porque ficava oscilando ali, né? Dava por aí. Então, putz, uma página de quadrinhos por 200, sabe? Aqui no Brasil, eu queria que tem gente que queria que eu fizesse de graça. Tinha gente que queria que eu fizesse uma página toda colorida por R$ 30, sabe? Pô, fala sério, né? Então, assim, pra mim aquilo foi maravilhoso. Eu já tinha feito alguns trabalhos antes, né, em dólar e tal, cobrando um pouquinho menos, US$ 50, assim, né? Mas esse era um trabalho que iria se tornar recorrente, sabe? E uma página por esse preço era ótimo pra mim na época, né? 200 valia muito mais do que vale hoje em dia, inclusive. Então, assim, eu falei, pô, eu vou fazer esse troço mesmo, sabe? Vou fazer, né? Lógico que mais pra frente eu fiz muita página, né, desse tipo. É, tava cobrando barato, né? Bem barato esse valor pra cliente internacional. É muito barato, sabe? Commission a gente já cobra barato, a gente cobra metade, assim, um artista que já de longa data cobra metade do que cobraria para uma editora, né? Então, assim, se para uma editora eu cobro 300 Obamas, né, numa página, para cliente de commission eu cobro metade disso, isso como profissional experiente, tá? Geralmente, iniciante vai cobrar mais barato, era o que eu fazia, eu cobrava mais barato, era 60, né, Obama, que valia duzentão aqui pra nós, que era bom pra caramba. Conforme o tempo foi passando, eu fui aumentando esse valor, fui ganhando mais habilidade, fui conseguindo mais clientes, credibilidade, fazendo um bom trabalho, entregando rápido, sabe? E aí os clientes gostavam, né, caíram na minha graça, e eu comecei a cobrar 70, 80, 90, cheguei a cobrar até 140, sabe, na época. Sei lá, há uns
6 anos, mais ou menos, sabe? 6 anos, era 2017, eu ainda pegava um ou outro assim, cobrava, sabe? Era isso aí, 140. E aí você multiplica nessa época, né? Essa época aí você multiplicava por 4,15 talvez, era isso aí mais ou menos. Dá uma olhada depois no dólar hoje, vai vendo os anos anteriores, é por aí. 4,15 você multiplica. Aí você faz o teu cálculo aí, né? Você pega aí 140, multiplica por 4, por que não por 4,15? Porque o PayPal ele sempre tira aí uma porcentagem boa, que vale um rim, né? Se eu fosse somar tudo que o PayPal já me tirou de taxa, era pra eu estar rico, milionário, né? Mas sério mesmo, ele tira muita grana. E assim, então vezes 4 pra, né, não contar com essa taxa, né, de 12%, não sei quanto é que é. É alto, sabe? Que eles tiram. Então 140 vezes 4, aí você multiplica, vai dar um valor, certo? Aí você imagina, se você pega. Muita gente me pergunta, tá? Quanto é que um desenhista profissional ganha? Nesse momento eu vou dizer, mas vocês mesmos vão fazer os cálculos aí, tá? Isso é um profissional já com credibilidade, tá? Eu tô falando, já estava aqui há um tempo trabalhando. Então, assim, mas mesmo se fosse lá no 60, eu já pegava, assim, tipo, umas 10 páginas por mês, já dava pra fazer um dinheirinho, sabe? E com 140, tipo, já tava com credibilidade no mercado. Então, sabe, cliente já vinha a mim sem nem colocar mais amostra, né? Sem nem precisar procurar. O cliente já espalhava a palavra. Então, assim, você pega esses 140 vezes 4, o resultado disso. Aí você pensa, se você pega um trabalho que é uma HQ com 10 páginas por mês para você fazer, aí você pega esses 140 vezes 4, o resultado, e multiplica por 10. Legal, né? Já dá para viver bem. E aí, né, já é algo legal, creio eu. Para mim, na minha concepção, estava ótimo, estava excelente. Agora imagina se você pega, fecha com clientes que você consegue 15 páginas por mês, 20 páginas por mês. O negócio fica cada vez melhor, né? Então, assim, depende da sua velocidade, depende de uma série de fatores, né? Da confiança do cliente contigo, da quantidade de clientes que você tem. E aí você consegue viver bem de quadrinhos por conta disso, né? Pô, na época que eu estava fazendo esse tipo de trabalho, né, já com mais credibilidade, foi a época que eu dei entrada na compra da minha casa, cara, sabe? Foi algo que me ajudou muito. E foi somente com dinheiro de quadrinhos, nada mais que eu dei entrada na compra da minha casa, sabe? E as prestações que eu fui pagando também. Tipo, foi tudo com dinheiro de quadrinhos. Então, assim, claro que nessa época eram essas commissions, né? E posteriormente eu comecei a trabalhar com quadrinhos muito mais para editores, antigamente fazia mais esporadicamente, né? Mas cada vez foi ficando mais e mais é, frequente, né? O número de contratações e tal, obras publicadas, dinheiro entrando. Eu falei, então já dá pra migrar para outras coisas, sabe? E eu também fico muito enjoado de fazer a mesma coisa. Tava confortável, mas eu não gosto de ficar no conforto, sabe? E falando francamente, para vocês terem noção, hoje em dia que eu estou fazendo um monte de projeto pessoal, eu estou ganhando muito menos do que eu ganhava naquela época, sabe? Que somava com o trabalho de editora, com o trabalho que eu dava aula, com o trabalho que eu fazia para esses clientes, né? De pé aí. E essas coisas. E o melhor de tudo, não desenhava um mamilo, sabe? Era isso, todo mundo de roupa, sabe? Parecia cena de combate, a maioria. Então, muito, muito simples. Muito, muito fácil. Então, assim, era esse o meu trabalho. Fácil não, né? Pô, é difícil trabalhar com quadrinhos. Tem que ter muita regra, né? Mas, assim, muito mais fácil do que eu imaginava, sabe? Não tive que ir contra nada meu. Então, eu tava fazendo um trabalho, pra mim, era um trabalho de combate. A forma que a outra pessoa vai receber, eu não tenho culpa, não é? Então era isso, sabe? Foi, como eu disse, né? Foi graças aí que eu fiz muita coisa na minha vida, minha mesa digitalizadora que eu uso até hoje, tá na hora de trocar, né? Essa aqui é guerreira. Ela já caiu no chão, sei lá, pelo menos umas 10 vezes, sabe? Que meus gatos derrubaram. E ela é resistente, ela já saiu de linha e ela já caiu de alturas, sabe, enormes aqui, tudo acima de 1 metro, já caiu no chão. Eu tenho certeza que se fosse um iPad já teria tela rachada, teria que ter trocado. E isso aqui não, dura comigo aqui esse tempo todo. Tenho ela há mais de 10 anos e sou muito feliz com essa mesa digitalizadora que eu comprei com dinheiro de quadrinhos. Olha só que legal, né?
Então, assim, e quando você faz um bom trabalho, né, com um traço bonito, comercial, que é algo que eu sempre falo, né, traço comercial é um traço que está em alta, sabe? E também não é você copiar o traço de alguém, é você entender os valores daquele traço, é você entender a tendência que é aquele traço, se inspirar nele e trazer elementos daquela sofisticação para o seu estilo, sabe? E eu sempre busquei muito isso, desde que me entendi como profissional, porque o cliente fica agradado com o que, né, depende da época. É tipo o YouTube, tipo o TikTok, né? O artista do YouTube, né, que precisa produzir vídeos maiores no, né, geralmente são vídeos maiores, mas o TikTok ele acabou transformando esse negócio das pessoas não terem muita paciência para vídeo grande, né? Então a pessoa que vem do TikTok, ela não tem paciência para vídeos longos do YouTube. Eu sofro muito com isso aqui, porque a maioria das pessoas que me conhecem são do TikTok. TikTok eu sou grande não, eu sou médio, né? Tenho 200 mil seguidores lá. Eu esqueci qual é até a classificação, né, de número de seguidores. Eu tenho mais de 200 mil lá no TikTok. No Instagram eu tenho mais de 100 mil, sabe? Então assim, é só aqui que é a minha menor rede. Até no Quai eu tenho mais gente, sabe? Aqui é a minha menor rede. E só que a galera de lá não se adapta, que lá são vídeos muito curtos. Mesmo com shorts, o YouTube ainda é muito forte nos vídeos longos, né? Então a galera não se adequa tanto. E esse vídeo tá ficando longo, né? Então é isso, gente. Voltando aqui pro assunto. E é meio parecido com isso. O traço comercial, ele nada mais é do que você se adequar à época, àquela juventude que está consumindo aquele conteúdo. Então, por isso, eu sempre busquei o traço comercial, uma boa pintura e detalhes, né? Os clientes se apaixonam e ficam, né, ficam maravilhados por aquelas artes. E espalham o meu contato na bolha deles, sabe? Com o tempo, foi brotando cliente que eu nunca mandei amostra na minha vida, sabe? E quanto mais eu sofisticava esse traço, mais vinha cliente, sabe? Então isso era muito bom. Então, assim, fazer esse trabalho, para mim, não foi tortura, né? Teria sido se fosse uma coisa que ia contra, né? As coisas, os princípios que eu levo aqui no desenho e tal. Como eu disse, não é por moralismo nem nada, é gosto pessoal mesmo, do que eu gosto de desenhar. Né? Eu sou muito de fazer coisas que eu gosto, detesto fazer coisas que eu não gosto. Enfim, né? Então, assim, hoje eu já não faço mais tanto, né? Tipo, trabalho com pezinhos, né? Mas já fiz muito nessa época, já deve ter uns 6 anos, né? De lá pra cá. Falei que 6 anos atrás eu ainda tava pegando, deve ter isso aí, uns 6 anos, né? Que eu já não faço, que eu parei por ali, no final de 2017 já tava parando. E hoje em dia eu já faço mais trabalho com editora e tal, mas acaba que se eu passar um perrengue eu pego de novo. Até hoje aparece cliente me perguntando aqui, sabe? Tipo, se eu tô disponível, recebo e-mail. Pra vocês terem noção, né? Então é isso, hoje eu falei apenas sobre trabalhos com pezinhos para vocês, mas existem muitas outras áreas, tá? Nesse campo NSFW, que também não são rentosos e também tem muita proposta de trabalho, muita mesmo. Vocês querem que eu conte mais sobre esse assunto? Vocês querem? Olha que eu conto, hein? Tem muita coisa para contar. Mas me digam aí nos comentários, eu quero saber, tá? Vamos combinar uma meta? Ó, eu só vou saber se vocês realmente gostaram e querem mais desse vídeo, né? Algo com esse tema, quer que eu grave mais sobre isso. Só vou saber se esse vídeo aqui chegar pelo menos a 1000 likes, tá? Porque eles normalmente não chegam nem perto disso. Então, se eles chegarem pelo menos a 1000 likes, eu vou saber que vocês gostaram muito, aí vai valer a pena gravar um outro vídeo desse, contando essas histórias. E tenho muita história para contar, tenho muitos detalhes, muitos nichos dentro desse segmento, tá? Subnichos, né? Que isso já é um nicho, NSFW. É um nicho grande. E tem subnichos dentro disso. Tem cada coisa, sério, que até eu assim, ficava impressionado. E não são rentosos, sabe? Não são safadinhos, não são. Então, assim, e dá pra trabalhar de boas, sabe? Então tinha coisa que eu estranhava, assim, demais, mas dava pra trabalhar de boas. É engraçado, tem muita coisa engraçada pra contar, mas aí eu preciso saber se vocês gostaram desse vídeo, tá? Pelo menos 1000 likes. Vocês fazem isso curtindo, comentando, compartilhando, né? Vocês podem ajudar esse vídeo a chegar a 1000 likes dessa forma, que aí vai valer a pena eu gravar um outro vídeo sobre isso, vou saber que vocês gostaram, tá bom? E
Pasmem que tem muita coisa, tá? Que eu tenho pra contar pra vocês ainda. Se vocês ficaram curiosos, imagina a minha ansiedade pra contar isso pra vocês. Tá bom? Então, assim, acabando esse vídeo, não passa pra outro canal. Fica aqui, porque tá cheio de vídeo incrível aqui, com aula de técnica de desenho que eu faço, tá? De graça aí pra vocês no YouTube, sabe? Então, assistam. Tem muita coisa boa. Vocês querem aprender a desenhar aí? Querem aprender a desenhar a pé? Em breve eu vou gravar vídeo de pé. Já gravei de mão, vou gravar de pé. Aí, quem sabe aí vocês montam aí o estudo de vocês para ficarem fera em desenhar a pé e ganhar uma grana também com desenho, tá? Lembrando que nada é tão fácil quanto parece, tá? Você tem que estar muito bom mesmo e apto para o mercado, tem que ser responsável, né? Tem que saber se virar no inglês, nem que seja com o Google Tradutor, é a forma que eu lido até hoje, tá? Hoje eu tô bem melhor, mas tipo, mesmo assim ainda uso bastante o Google Tradutor, somente uso muita ajuda também para contrato e tudo mais. Enfim, nada é tão fácil, tá? É muita luta para conquistar essas coisas. Eu lembro que eu passei 3 meses colocando amostra para aparecer o cliente, mas todo dia, sabe? Todo dia colocando amostra para aparecer esse cliente. Tem gente que eu conheço que levou muito mais tempo, enquanto tem gente que levou menos tempo, tá? Nunca é tão fácil, mas enfim, vai que você aprende aí para no futuro, né? Ou por hobby, desenhar, se desenhar pé bem, né? Vai fazer aí seus ninjas aí igual no Naruto, faz o pezinho bem, vai fazer um mangá de karatê, faz o pezinho bem, né? Ou você quer trabalhar com isso um dia, já tem um caminho aí, que é um caminho que dá uma graninha, sabe? O bait do vídeo é que eu fiquei rico, não, claro que eu não fiquei rico com isso, tá? Mas eu consegui viver muito bem e fazer coisas pra minha vida que foram maravilhosas, graças a isso, sabe? Hoje em dia eu já não faço mais, se eu precisar, sim, eu faria com tranquilidade, sabe? Já que não é nada extravagante, né? Algo que vai contra as minhas filosofias de vida. E enfim, é isso, gente, tá? Eu deixo esse conteúdo pra vocês. Fica aqui, assista as recomendações aí, tem a playlist que vai aparecer pra vocês. Tem também a recomendação de vídeo aleatório meu aí pra vocês também, tá? E faço as mesmas coisas nos outros vídeos de curtir, comentar. É isso que eu sempre peço, né? Se vocês me ajudam pra caramba com isso, beleza? Então, é isso, galera. Vai lá estudar, vai treinar desenho com os meus vídeos pra você virar um desenhudo brabo. Beleza? Falou? E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, desenhudo. Falou!